Passado domingo, irmãos, passou algo tremendo nesse lugar, em que o Senhor, como uma vez nos surpreende, nos dá um tema na palavra e nós outros nos preparamos, estudamos, enfim, e de um momento a outro Deus cambia, verdade? Cambia a mensagem de uma forma assim supressiva e nos surpreende, pero significa dizer que Deus tinha algo aí em oculto a ser revelado em um momento oportuno. Amém? E o passado domingo não havia eu preparado o tema para falar de matrimônio, de família, não era esta. Eu traía outra mensagem que o Senhor me havia dado, pero o Senhor decidiu aqui cambiar e falar de um tema do qual nós outros hemos muitas vezes tropeçado e enfrentado problemas, a questão familiar, a questão do matrimônio, da relação conjugal, da vida em família, enfim, de muitas coisas que muitas vezes o inimigo nos rouba a paz e a tranquilidade, não por falta de palavra e de mensagem de parte de Deus, senão porque em algum momento não hemos entendido ou não hemos querido entender e estamos aí vivendo como vivem a gente em um mundo, igual, sem nenhuma diferença. E no momento em que o Senhor nos resgatou do reino das tinieblas, já não podemos considerar-nos iguais a los que vivem todavia em outro reino. Amém? Não podemos, evidentemente, a título de orgulho, creermos melhor que nada, evidentemente que não. Pero os valores e princípios que estão nesse reino devem estar impregnados em nós outros, e devemos a partir daí viver bajo esses princípios, bajo esses valores, ok? Considerando que os valores aprendidos no mundo não nos ajudaram em nada, amém? Só o problema nos causaram. Então, se por essa razão, irmãos, a vezes Deus surpreende e nos cambia a mensagem, porque há algo que parecerá que Deus nos quer agarrar de surpresa, verdade? Estamos aí muito pensando em o que vai passar, esperando a vezes o mesmo, como dissemos, pero Deus tem algo para fazer no que nos despertemos, ok? Que entendamos coisas que Ele ha venido falando desde muito tempo, pero parece que nos entra por um lado e nos sai por el outro, verdade? E não, ou não entendemos, não sei, ou não queremos poner por obras. Então, se Deus, que tem toda a paciência, verdade? Toda a eternidade, dentro de sua paciência, de sua maneira de actuar e trabalhar em um ser humano, Ele trabalha tranquilamente, não está preso ao tempo, não está preso ao espaço, verdade? Ele está por cima de todas essas coisas. Nós outros miramos aí o tempo, o espaço, o que sucede em nossas vidas. Temos um aparato, um relógio, um calendário para mover-nos, para determinar o que devemos, o que podemos fazer e quando o vamos fazer. Pero Deus não. Deus não está condicionado a nada disso, porque Ele é eterno, amém? E em sua eternidade, por misericórdia e por pura misericórdia, parecerá que Deus abre um intervalo em sua eternidade, abre um parênteses e descende a falar com nós outros. O que lhe parece? E vem a ensinar-nos a nós outros coisas novas, porque esse parênteses significa dizer, é o tempo de nossa existência, amém? Alguns vão viver 50, 60, 70, 80 anos. É esse intervalo em la eternidade de Deus que Deus vai sacar momentos para falar com nós outros, para ensinar-nos, para trazer-nos sanidade e restauração de nossas vidas, porque Ele logra ver coisas que nós outros não vemos, amém? E glória a Deus que a visão de Deus é infinita, verdade? Nós outros não vemos absolutamente nada de lo que sucede a vezes, pero Deus tem o controle absoluto, amém, irmãos? Então, quando sintas que uma palavra te está tocando profundamente, incluso te está causando incômodo, creia-me, é Deus que está falando, amém? É Deus.
É Deus que por misericórdia te está echando luz em áreas que todavia estão nas sombras em tua vida e em minha vida. Amém? Deus arroja luz em nossa vida. E lo que é sombra, lo que é tinebra, lo que é de la vida passada todavia, de la naturaleza adâmica de pecado, esto, la tendência é salir de nós outros. Amém? La tendência é que nós outros passamos por cambio, por transformação, porque isso é o fundamento de la palavra. Amém? Quando a palavra chega a um coração, esse coração terá que passar por cambios e transformações. Amém, irmãos? Não podemos passar toda a vida escutando a palavra, estudando a palavra, escutando sermões e não haver cambio em nossa vida. O cambio tem que suceder, porque esta palavra tem poder para transformar. Amém? Então, se agradeço a Deus por la misericórdia, por saber que Ele nos mira a nós outros, nossas debilidades, nossos problemas, e libera uma palavra que vem trazer sanidade, restauração e transformação. Amém? Sabe, irmãos, que no princípio, não podemos usar essa palavra princípio quando falamos de Deus, porque Deus não tem nem princípio nem final, verdade? Ele é eterno, nada criou a Deus, mas bem Deus criou todas as coisas. Porém, no cielo, em algum momento da eternidade, todo era perfeito. Amém? Em um momento da eternidade, não havia descontrole de nada. Todo estava funcionando à perfeição. Aí estava Deus em seu trono, o Padre, o Hijo, o Espírito Santo. Aí estava a criação, diga-se, os ángeles, querubines, serafines, ángeles, arcângeles, todo esse grande exército de ángeles estava aí. E o que faziam era servir ao Senhor, era adorar ao Senhor, e isso faziam. Havia perfeição, havia equilíbrio, havia paz. Não havia nada contrário ao que Deus havia criado. Todo estava perfeito. Diga comigo, todo estava perfeito. Hasta que um ángel, que era um dos mais, digamos, perfeito em toda a perfeição que Deus havia criado, esse anjo seguramente mirava o trono de Deus e anelava sentar-se aí. Verdade? Capítulo 14 de Isaías habla de isso, verdade? Habla de um lucero, hijo de la mañana. Diz que ele mirava o trono de Deus e dizia: me vou sentar nesse trono e serei semelhante a Deus. Ezequiel 28 habla que era um querubim grande, protetor, perfeito em todos os caminhos, hasta que se achou iniquidade em seu coração. Amém? Era perfeito, todo estava perfeito. Hasta o momento que um desses seres que Deus criou para serviço e para adoração se levantou contra Deus, e aí estabeleceu o caos, e a confusão e a rebelião se estabeleceu no cielo. Um ser que foi criado se levantou contra seu Criador. Amém? Que sucedeu, irmãos? Uma grande rebelião, ao ponto de Deus echá-lo e arrojá-los à terra, e aqui estão eles aqui. Não somente este ser, senão a terça parte que ele acompanhou, e foram aí arrojados à terra, e aí estão. Deixaram a condição de ángeles perfeitos, de ângeles ungidos de Deus para servir e adorar a Deus, para receber um título chamado de demônios. São espíritos malignos, caídos, que desobedeceram a Deus, entraram em rebelião e estabeleceram nesse mundo, irmãos, em um lugar também de perfeição que Deus criou, diga-se, el huerto del Edén. A perfeição que havia no cielo, Deus criou em la terra, e pôs o homem, Adão e Eva, a viver nesse lugar de perfeição, de equilíbrio, de harmonia, e todo funcionava bem. Por este ser, em algum momento, se lhe apareceu a mulher, já nós outros sabemos a história como terminou, verdade que sim? A serpiente, que disse que era mais astuta entre os animais, enganou a mulher, tomou do fruto, deu ao varão, e todo o que Deus havia preparado de perfeição, de equilíbrio, de harmonia, todo isso se viu na barra. Amém?
todo isso perdeu a perfeição que Deus havia criado desde o princípio. Entrou aí a corrupção, o pecado, entrou aí a morte como consequência do pecado. Então, este ser que mirava o trono de Deus e anelava sentar-se em lugar de Deus e ter seu próprio reino e reinar no cielo, vino à terra e estabeleceu seu reino aqui. Amém? A Bíblia habla muitas vezes, você sabe disso, habla do reino de las tinieblas, sim ou não, hermanos? Este ser logrou receber de parte do homem, diga-se, do ser humano, a autoridade que Deus não lhe deu no céu, pero o ser humano lhe deu aqui na terra. Amém? Deus não lhe deu autoridade a Satanás de ser rei, de ser o grande poderoso no céu, não. Mas bem, Deus o expulsou quando quis sentar-se no trono de Deus. Pero em la terra, o homem que tinha em seu coração talvez sentimentos aí guardados, escondidos, ocultos, desejos não revelados, criou também que podia ser igual a Deus, como foi a mensagem que deu essa serpente à mulher: se comer desse fruto, vas a ser igual a Deus. Uau, isso nasceu no coração dessa mulher, é o desejo do homem também, de ser igual a Deus, de ter o conhecimento do bem e do mal, estar por em cima de todas as coisas, verdade? É o mesmo sentimento que nasceu no coração do querubim, aliás, no cielo, foi sembrado no coração do ser humano aqui na terra. Amém? E por aí o que sucedeu é o pecado, a morte como consequência da desobediência. E o que era perfeito e o que era para estar em equilíbrio, em harmonia delante de Deus, se envolveu uma tremenda confusão, irmãos. Quando você e eu, irmãos, projetamos algo, temos sonhos, projetos, os que decidem unir-se em matrimônio, o que decide constituir uma família, o que pensa estabelecer um negócio, o que tem um projeto de vida para alcançar, ok? Muitas vezes esses sonhos, esses anelos, vêm do coração de Deus a nosso coração. Amém? São coisas que de verdade Deus também quer dar-nos, quer que nós outros vivamos e desfrutemos essas coisas. Lo quer. Pero a vezes por a dureza de nosso coração, por sentimentos contrários às virtudes de Deus, nós outros abrimos brechas para esses espíritos meter-se em esse ambiente que devia ser de perfeição, de harmonia, de equilíbrio, de prosperidade e mover de Deus em nossa vida. Então, se o que faz? Abrimos porta por nossa debilidade, por nossa desobediência, por não querer nós outros poner por obras a palavra do Senhor, e o inimigo se estabelece nesse ambiente que tuvo em algum momento a aprovação de Deus. Amém? Repito, não todo o que nós outros hacemos nessa vida, irmãos, não todo o que nós outros temos hoje e que vivimos hoje, não todo é do puro agrado de Deus, não todo. Muita coisa, irmãos, Deus permite que vivamos, permite que passemos por situações, incluso que desfrutemos de certas supostas bendições, não porque Ele está de acordo, senão porque Ele o permitiu a causa de nosso coração. Amém? Já lhes he falado aqui muitas vezes sobre a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus, sim ou não? Amém? A vontade soberana de Deus é o que Deus tem em coração para nós outros. A vontade permissiva é o que Ele permite, aún não estando de acordo. Me está entendendo, irmãos? Entende isso, sim ou não? Pode parecer contraditório, mas não é. Há coisas que nós outros creemos estar bem, perfeito, vivendo em bendição, mas não é necessariamente o que Deus projetou. Não é necessariamente o que Deus queria dar-nos, queria levar-nos a esse nível. Não, às vezes Deus permite, não que esteja de acordo, senão porque nós outros muitas vezes nos adelantamos e tomamos a decisão sem consultar a Deus. Amém? Ou se em algum momento lhe consultamos,
não lhe hacemos caso ao consejo de Deus, porque significa dizer que o consejo de Deus nem sempre está de acordo com o que nós outros temos aqui. Amém, irmãos? Habrá coisas que Deus te vai dizer e tu vai pensar, sim ou não, devo ou não devo, obedeço ou não obedeço. Não, vou seguir em nome. E rechaçamos o conselho de Deus. Isso sucede. Então, se não todo o que nós outros vivimos e desfrutamos nesse mundo significa dizer que Deus está de acordo. Pode que muita coisa que nós outros creemos estar bem e maravilhosamente bem e perfeito não seja o que Deus programou e projetou para nossas vidas. Pero diz, hermanos, que esses espíritos, quando chegaram na terra, puseram o homem contra os princípios e valores de Deus e passaram a trabalhar fuertemente no coração da humanidade. Pecado, maldições, muertes, destruções, todo o que era contrário à perfeição de Deus passou a existir em meio da humanidade. Ok, igreja? E não foi o que Deus programou, não foi o que Deus preparou. Quando o homem pecou, irmãos, muito antes do homem pecar, muito antes do homem desobedecer a Deus, muito antes da rebelião que se deu aqui na terra, já no cielo disse a palavra que Deus havia preparado um cordeiro e que lo havia imolado desde antes da fundação do mundo. Muito antes de tu e eu haver nascido, muito antes de o primeiro homem, Adão, haver sido formado por la mano do Senhor, já ele havia preparado alguém, amém? Para vir a substituir este homem que ia pecar, que ia desobedecer, que se ia rebelar contra Deus. Já ele havia preparado o antídoto contra o pecado, amém? Sim ou não? Disse a palavra, irmãos, em Apocalipse 13:8, que o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo, que o Senhor preparou. E eu te quero dizer uma coisa nessa manhã: você projetou coisas da tua vida, você tinha planos, você tinha sonhos desde a tua niñez, da tua adolescência, e viniste aí crescendo com esses pensamentos, com essas ideias de alcançar algo, de fazer algo, de ser diferente, de ser melhor que outros, enfim, de alcançar posições. E Deus, em tu crescimento, te seguiu alimentando esses sonhos, amém? Alimentando esses desejos que tu tinhas aí, de estudar, de capacitar-se, de ser um profissional, de ter uma família, de prosperar financeiramente, de ser reconhecido por tus dons e talentos que Deus te ha dado, por tus habilidades. Deus foi alimentando isso em tu coração. Pero em determinado momento não foi suficiente Deus seguir alimentando esses sonhos, senão que tu, a partir de algum momento, empeçasse a tomar tuas decisões, amém? Empeçasse a pensar que esses sonhos que te acompanharam por toda a tua vida, tu podias fazê-los realidade, segundo tu cabeça, segundo tu sabedoria, segundo tu conhecimento, amém? Segundo tus decisões personais. Então, será um momento crucial em que Deus está, quizá, preparado para entregar-te algo do qual has sonhado por toda a vida. Tu dizes: não, Deus, eu vou fazer assim a minha maneira. E aí, me está entendendo, irmãos? Fazer as coisas a nossa maneira, irmãos, não vão sair bem, amém? Pode que funcione por um tempo, mas não vai sair bem, não vai, amém? Teremos que pedir que Deus tome o controle de nossa vida, e que tudo que vamos fazer, que consultemos a Deus, que conversemos com Ele, que escutemos sua voz. Não vamos crer, irmãos, que depois que venga a destruição, o derrumbe de todo o que projetamos, aí vamos correr: Deus, socorre-me, por favor, amém? Em Brasil há um dito popular que se diz: depois de la leite derramada, não basta correr a la cocina para apagar o fogo, verdade que sim? Já se derramou, amém? Então, o que devemos fazer? Confiar em Deus, amém?
Porque muitas vezes, hermanos, lo que Deus estabeleceu como perfeito, as coisas que Deus preparou e nos está entregando, nós outros, a vezes, por nossa imadurez ou por essa questão da independência que nos move, que queremos independizar-nos, queremos tomar nosso controle de nossa vida, não queremos escutar conselho de nada, e eu tomo minha decisão, eu que sei, eu que hago, eu sou não sei o que. Bueno, aí abrimos as brechas para que esses espíritos que atuam nas sombras sejam os que governem, sejam os que deem o destino do qual não foi Deus preparado para nós outros, amém? Sabe, irmãos, que quando Jesus começou seu ministério, abra tua Bíblia aí, no livro de Mateus capítulo 4. Todavia tens tempo de invitar a Jesus, amém? A tomar parte de tus planos. Amém, igreja? Se has começado de forma equivocada, precipitada, todavia é possível invitar ao Senhor. Que Ele passe a tomar o controle. Capítulo 4 de Mateus, versículo 12. Depois que o Senhor foi batizado em Jordão, depois de haver passado 40 dias sendo tentado por Satanás, amém? Disse versículo 12: quando Jesus ouviu que João estava preso, volveu a Galileia, e derrando a Nazaré, vino e habitou em Capernaum, cidade marítima, em la região de Zabulón e de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por o profeta Isaías, quando dijo: terra de Zabulón e terra de Neftali, caminho do mar, al outro lado do Jordão, Galileia de los gentiles. O pueblo, assentado em tinieblas, viu gran luz, e a los assentados em região de sombra de muerte, luz les resplandeceu. Amém? Como estava a gente, irmãos? Como estava? Diz que estavam sentados em tinieblas. Amém? Assentados em tinieblas. Amém? E este assentados em tinieblas não é simplesmente o leite de estar sentado em algum lugar, como tu estás aí sentado em uma Síria. Amém? Assentados é sedimentados. Amém? Seus fundamentos estavam aí em tinieblas, não se moviam hacia a luz, estavam em tinieblas, viviam em tinieblas, praticavam as obras das tinieblas, estavam assentados, posicionados, sedimentados, fundamentados nessa dimensão. Assim estava. Me está entendendo, sim ou não? E disse que o povo, disse versículo 16, a segunda parte: e a los assentados em região de sombra de muerte, que diz aí, luz les resplandeceu. Amém? Luz les resplandeceu. Quem era essa luz, irmãos? Quem era a luz do mundo? Cristo, verdade que sim? Quando ele chegou, irmãos, é como quando prendemos o bombilho aí no quarto escuro. Todo que estava no culto, passamos a ver. Sim ou não? Tu entra na bodega de tua casa, aí não estão guardado um montão de tinte, verdade? Um lugar escuro, úmido, sujo, cheio de coisas que já não se usa mais. Prende o bombilho aí, cucarachas, escorpiões, ratones e um montão de bichos, verdade? Que tu não os queres na sala de tua casa. Amém? E muito poucas vezes esses animalitos aparecem na sala de tua casa, a não ser quando apagas a luz. Amém? Pero a bodega normalmente é um lugar que está cerrado, um lugar de suciedade, umidade, de oscuridade.
aí é o lugar perfeito para eles. Sim ou não? Assim, irmãos, estava a nossa vida. Quando a luz do Senhor resplandeceu sobre nós outros, haviam tinieblas em nós outros, delas que nós outros não nos dávamos conta, não sabíamos, não as percebíamos. Vivíamos em pecado, vivíamos na sombra de morte a causa de nossa rebelião contra Deus, pero creíamos que todo estava bem. Amém? Então, quando Jesus vem e arroja luz em nossa vida, em nossa oscuridade, em nossas tinieblas, lo que está em oculto começa a aparecer. Eu vivi toda a minha vida sendo Pedro Barbosa e nunca cambiei meu nome, amém? Pero muitas coisas, irmãos, delas que eu vivia em minha juventude, adolescência, juventude, quando vivia em família, quando vivia na sombra, eu me creía perfeito. É assim que eu era muito soberbo, muito orgulhoso. Me creía perfeito porque havia estudado um pouquinho mais que meus irmãos, que a gente da comunidade. Eu leía muitos livros, leía periódico de um lado a outro, sabia todos os assuntos que queriam conversar comigo. Eu me creía la gran coisa, verdade? Não perdia assunto, não perdia diálogo com nada. Qualquer coisa que a gente viesse a conversar comigo, eu tinha argumento. Por quê? Porque eu saía por la manhã ao trabalho, passava em uma banca aliás, em Brasil se chama banca de jornal, de periódicos. Aí tu compra as revistas, os periódicos que saem semanalmente, diariamente. Eu passava, corria meu periódico e ia para o trabalho. Antes de começar a trabalhar, leía a parte da economia, da política do país, política internacional, deporte, todo leía eu. E me armava de muito conhecimento e dizia: agora sim que é certo. Então, se meu patrão, que era um homem muito conhecido, aí, muito intelectual, e gostava de conversar comigo, porque eu tinha assunto para todo. E essa era a grande soberba que tinha eu. Me creía um grande sábio, que dominava muita coisa, que leía muitos livros, e que sabia de muitos temas e assuntos. E o homem a cada rato me chamava para ir tomar um cafezinho em uma soda cerca do trabalho, para conversar comigo sobre política, sobre economia, sobre temas das nações, e eu lhe seguia corrente. Por quê? Porque eu me preparava para isso. Era um soberbo, era um orgulhoso, era um homem prepotente, lleno de coisas. Quando me convirto ao Senhor, irmão, quando me convirto ao Senhor, que a luz do Evangelho de Cristo entra no meu coração, aí passo eu a conhecer-me a mim mesmo. Não me conhecia. Você me está entendendo? Não me conhecia. Eu me creía a grande coisa. Mas quando Jesus entra no meu coração, me dou conta, Deus mío, eu sou um traste, uma porqueria. Amém? E eu me creía a grande coisa. Não me dava conta que iria as pessoas que era soberbo, que era prepotente, que era orgulhoso, que me creía superior a todo mundo, que buscava gente da alta sociedade para andar em meio deles, como que fora parte deles, mas não tinham 5 na bolsa, não tinha nem onde cair morto, e me creía a grande coisa. Que lhe parece? Quando Jesus, irmãos, entra em nosso coração, lo que está em oculto, lo que nós outros vemos como perfeito, e como disse a gente, é que assim sou eu, é que nasci assim, verdade? É que nada me vai cambiar, porque assim sou eu, nasci dessa maneira e vou morrer assim. Este é o incômodo que provoca a palavra quando entra no coração humano. Amém? A pessoa trata de argumentar, trata de manter-se aferrado a seu eu, esse eu que deve morrer, esse eu que deve dar lugar à nova criatura, um novo homem. Essa pessoa se aferra a seu caráter, a seu orgulho, a seu pecado. Amém? E não entrega estas áreas que já estão a descoberto, que já não estão ocultas, todo mundo lo vê. Quando me converti, a gente dizia: pastor, Pedro, não era pastor, era Pedro. Pedrito, me disse: Pedrito, eras um homem orgulhoso e soberbo. E eu pensava: eu sou tão perfeito, tão perfeito que sou eu, como me dizes isso? É porque a gente veía o que eu não podia ver. Você me está entendendo? Essa palavra, irmão, é como um espelho.
Amém? Mira essa palavra, leia essa palavra, escudrinhe esta palavra, e não te vas a conhecer apenas a Deus, não te vas a conhecer a ti mesmo. Amém? Esse é o poder dessa palavra. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, se quando Jesus se manifestou ao mundo com seu primeiro discurso, e o primeiro discurso foi: arrepenti-os, porque o reino dos céus se ha acercado. Esse foi o primeiro discurso de Jesus. Quando Jesus começa a dizer isso, luz empieza a tomar os espaços, aí onde havia oscuridade, aí onde as coisas estavam ocultas, em las sinagogas, em el templo em Jerusalém, em la vida diária, na vida religiosa daqueles homens, luz começa a penetrar em áreas que estavam ocultas, escondidas e ignoradas pela gente. Amém? De igual maneira sucede em nós outros. E por aí a resistência que nos aferramos, nós resistimos a los cambios. Ok? Porque não queremos sujeitar-nos à palavra, não queremos sujeitar-nos à vontade de Deus. Então, se golpeamos o peito e dizemos: eu sou assim, a mim nada me manda, a mim nada me governa. Amém? Então, se a gente não se ubica, não se echa a raiz, anda de um lado a outro, buscando a ver quem está de acordo comigo, verdade que sim? Anda de um lado a outro, buscando quem está de acordo, quem pode caminhar comigo em minha forma de pensar, e não são cambiados nem transformados, porque aunque luz resplandeceu sobre suas vidas, todavia siguen caminhando em las sombras, todavia siguen atuando em las sombras, todavia seus sentimentos, suas emoções, sua forma de viver sigue estando na dimensão das sombras. Como estão entendendo, irmãos? Por essa razão, Jesus, quando se manifestou ao mundo, uma das características de seu ministério, de sua manifestação, foi a expulsão de demônios. Antes disso, não se escutava de expulsão de demônios. A única vez que se escutou foi quando Davi entrava no palácio de Saul, porque Saul tinha um espírito maligno que o atormentava. E Davi tocava sua harpa, e o espírito maligno se ia por um rato. Amém? Pela liberação completa, nunca esse homem logrou alcançar, porque suas obras eram malas delante de Deus. Amém? E o problema não era o demônio que se metia em ele, senão era o pecado que estava dentro dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o inimigo, irmãos, não tem poder para levar-te a pecar. Ele pode aproveitar-se de áreas de debilidade que temos nós outros, amplificar isto, e aí sim nós podemos cair. Amém? Ele não vai sembrar nada novo em nosso coração se as coisas já não estão aqui. A palavra diz que a questão do pecado vem em Santiago, no capítulo 1. Leia comigo, se passarem não conhecido. Versículo 13, 1:13, Santiago. Dice: quando alguno é tentado, não diga que é tentado de parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado por el mal, nem ele tenta a nadie, sino que cada uno é tentado. Vê o que diz aqui, irmãos. Sino que cada uno é tentado quando de sua própria, aleluia, de sua própria concupiscência é atraído e seduzido. Amém? Então, se a gente diz: ai, pastor, é o que o diabo me levou a cometer adultério. Foi o diabo, né? Crê você que foi o diabo? Não, irmãos. Aqui disse que cada um é tentado quando de sua própria concupiscência é atraído. Amém? E seduzido. É a concupiscência que está em meu coração. Diz que então a concupiscência, depois que ha concebido,
é como se fosse um embaraço, verdade? Después que ha concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, dá à luz a muerte. Amém, irmãos? Então, se a gente que não quer cambiar, a gente que não quer se deixar se transformar por esta palavra, todo echa ao inimigo de nossas almas, verdade? Foi o diabo. Estou enfermo, foi o diabo. Minha família está dividida, esse é o diabo. Ah, cometi fornicação, todo é o diabo. Todo ponemos sobre ele, verdade que sim? Que é um espírito malo, nós outros não sabemos, claro que sim. E não ignoramos suas maquinações, verdade que sim, irmãos? Não ignoramos. Pero aqui me dice que habrá coisas em nosso coração chamadas concupiscências, de las quais nos hace ser atraídos e seduzidos ao pecado e à desobediência contra Deus. E uma vez que isso é concebido, dá luz ao pecado e a consequência é a morte. Amém? Então, se quando estão discutindo aí a gente, ai que o diabo, ai que isso, ai que aquele, não. Vamos a ver teu coração primeiro como está. Amém? Vamos ver se de verdade estás obedecendo a palavra. Vamos ver se de verdade estas concupiscências delas que manterias dentro de teu coração, delas que praticavas no passado, todavia permanecem aí. Amém? Porque se todavia permanece aí áreas de tu passado que não foram tratadas nem abandonadas em teu diário viver, evidentemente que aí todavia há concupiscência e há coisas ocultas. Amém, irmãos? Nada cai em pecado de la noite à manhã. Desperta por la manhã e diz: ah, eu creio que vou a pecar hoje. Não, já está dentro. Tu estás alimentando, tu estás aí, sabe? A mulher que comete o adultério, que em Costa Rica, eu creio que mais mulheres cometem adultério que os varões, porque como está pareja a coisa aqui, verdade? Assim? Há países que os homens são os mais sinvergüenzas, pero Costa Rica pareceria que está igual a coisa. Então, será que o pecado, na manhã despertou a mulher e pensou: ah, eu creio que vou cometer adultério hoje, eu vou acostar com sultano, com fulano, com não sei com quem. Não! Já o pecado está dentro, a concupiscência não ha sido abandonada, tratada, já lo tiene pensando, amadurecendo, madurando a ideia. Amém? Já a mirada, o desejo, o pensamento, está aí, tomando corpo, é como um embaraço. Disse, então a concupiscência, depois que ha concebido, dá a luz. Amém? É como um embaraço. De igual maneira o homem, de igual maneira o jovem, o adolescente. Ai, que mesmo está sendo tentado por o diabo. Está sendo tentado por quê? Porque há áreas aí de lá que o inimigo se alimenta. Amém? Áreas que não han sido tratadas, áreas que não han sido abandonadas, áreas que todavia estão em las sombras. Amém, igreja? Nós devemos, à luz da palavra, escudrinhar nosso coração diariamente e pedir: Senhor, se todavia há áreas do passado que me estão aí aferradas a meu caráter, a minha vida, a meus pensamentos, a minha alma, liberta-me disto. Amém, irmãos? Amém? E o que Deus nos ha dado como autoridade para hacer isso é a palavra. É a palavra. A palavra é essa que nos vai, irmãos, limpiar, purificar, transformar desde dentro hacia fora. Amém? Não é uma prática religiosa, não é nenhum ritual religioso, não, é a palavra. É luz, como disse aqui, luz resplandeceu em las tinieblas. Então, se o que estava oculto, o que estava aí escondido, disfarçado, começou a manifestar-se, e Jesus empieza em seu ministério, confrontando Satanás, expulsando demônios, sanando enfermidades de pessoas que não eram enfermidades do corpo, senão da alma, porque o inimigo las tinha oprimida. Amém?
toda a situação começou a passar, irmãos. E nós outros hoje dia, que temos o conhecimento, a revelação do Senhor no nosso coração, devemos estar sempre escudrinhando, buscando saber de parte de Deus, que Deus nos mostre, que não seja como Pedrito, allá anos atrás, que se creía a grande coisa perfeita, hasta que a luz da palavra começou a entrar e me di conta, uau, quão sucio estou, verdade? Quão inservível para a obra de Deus estou, necessito cambiar. Todos estão entendendo, irmãos? E essa é a palavra que nos hace ver isso. É a luz quando resplandece em nossas oscuridades, em nossas sombras, es que são revelados o que está no interior de nossa vida. Tu deves pedir, Senhor, quando eu escute um sermão, quando eu escute um versículo bíblico, que isso provoque algo em meu coração. Eu não quero apenas andar como aquele religioso, memorizando um montão de versículos para parecer um homem ou uma mulher espiritual. Amém, igreja? Conoce você, eu creio que você conhece muita gente, que a cada conversação com alguém, o primeiro que saca um versículo já memorizado, não, porque a palavra disse isso, porque o livro tal, o versículo tal disse mais esse, verdade assim? A pessoa demonstra muito conhecimento, muita letra, muito conhecimento bíblico, pero pouca vida em Deus. Me estão entendendo, irmãos? Amém? E o pouquinho que tu logras entender da palavra, diga, Senhor, esse é suficiente para cambiar minha vida. Uma só palavra é suficiente para arrojar luz em las tinieblas humanas. Quando o Senhor viu todo destruído, a terra vazia, desordenada, que disse o Senhor: seja a luz. Amém? Foi o único que disse o Senhor: seja a luz. E já todo que era tiniebla se separou. Amém? Quando leias a Bíblia, quando discutes um sermão, e se nós outros seguimos esta recomendação, este conselho de Deus, todos os domingos que vengamos acá, a lo largo da semana depois, nosso diário vivir será diferente. Amém? Se escutamos um sermão aqui e nos proponemos ao sair de aqui começar já a praticar o que escutamos, creia-me, nossa vida não será a mesma, não será. O que Deus não quer é que estemos aqui metidos todo o domingo, regressamos o próximo domingo e o outro, escutando sermões, palavras, incluso palavra profética, escutamos e regressamos, ao largo da semana seguimos igual, cometemos os mesmos erros, temos os mesmos problemas, padecemos as mesmas aflições, amém? E nada cambiou. Então, onde está o problema? O problema está na igreja onde congregamos, então se melhor me vou para lá, talvez funcione. Não. O problema talvez seja o pastor que não ensinou corretamente a palavra, ou que não tem a unção e o Senhor este. Não. O problema está. Alô? Leia Mateus, Marcos, Lucas e Juan, os 4 evangelhos. Jesus, Ele mesmo, em carne humana, se materializou, viveu em meio aos homens, estuve no templo, estuve nas sinagogas, estuve em meio às multitudes, eles lo viram, lo palparam, viram seus milagros, as maravilhas, as enseñanças, escutaram todo isso e aún assim le rechazaram, e aún assim não se converteram. Rechaçavam seu discurso, rechaçavam o discurso do Senhor. Quantas vezes você pode ler o capítulo 17 e 18 de Mateus? Veniam os fariseus e contendiam com Jesus, veniam os saduceus, os escribas, os sacerdotes, aquela gente religiosa que vivia no templo, vivia nas sinagogas lendo a Torá e a lei, nunca entenderam que Jesus era o Messias, do qual estava escrito, donde eles mesmos leiam. Amém, igreja? Me está entendendo? Assim estamos muitas vezes, irmãos, de domingo a domingo na igreja, e não manifestamos os câmbios que Deus espera de nós outros.
seguimos cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados, padecemos das mesmas aflições, amém? E Deus não tem nem a culpa, nem o pastor, nem a igreja, nem nada, somos nós outros mesmos. E por aí a gente anda cambiando de igreja, crendo que allá vai funcionar, que esse pastor não tem unção, esse pastor não tem amor, essa igreja está morta, dizem alguns, vamos para allá. Aí você vão para allá, seguem iguais. A gente que é hecho uma via crucis, como fazem os católicos, via crucis, verdade? De igreja em igreja, tu pergunta, onde congregou? Congreguei allá, eu pastor tal, e congregaram um montão de lugar. Você as observa, em 5 minutos se dá conta que o caráter nunca foi cambiado. Siguen iguales, e vão, e regressam, e saem, e vêm, e seguem iguales. É o mesmo pecado, as mesmas manhas, a mesma rebelião interna. Então, qual é o problema? Se todas as igrejas por onde passou não foram suficientes para cambiar essa vida, vamos dizer que o problema é esses pastores, essas igrejas? Não, o problema está aqui. Você me está entendendo, irmãos? Não caiga nesse, não coma cuentos, amém? Não coma cuentos. A gente anda por aí dizendo que a igreja está morta, que o pastor está morto, que não sei o que não funciona. Não, mano. Mira o coração como está. Mira o caráter que não ha cambiado. Mira o pecado que não abandonou. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Os fariseus, Jesus chamava de fariseus hipócritas. O que lhe parece? Hein? Fariseus hipócritas. Viviam na vida religiosa, faziam seus sacrifícios, matavam seus cordeiros, faziam ofrendas no altar de Deus, queimavam holocaustos, pero o interior nunca havia cambiado. Estamos nós outros de igual maneira, às vezes, na igreja. Hacemos todo supostamente espiritual que aprendimos com alguém, os rituais, as orações, eu estar de domingo, eu fazer ayuno congregacional a vez ou particular, eu ler, eu orar, tudo isso praticamos, não passa nada. Igual que eles no passado, nós outros também temos nossa religião e seguimos por aí. Pero os cambios e os frutos que Deus espera, não os manifestamos. Quando Jesus chega a Jerusalém, diz que ele purifica o templo e passa por um arbolito chamado higueira, e disse ao Senhor: nunca mais nadie coma fruto de ti. Maldijo a higueira, porque esse arbolito nunca deu o fruto que o Senhor esperava, chamando ele de la higuera estéril. Estava falando de seu povo. Não estava o Senhor falando de um arbolito que estava aí, que nem vida tinha, né? Nem consciência de vida tinha. Estava falando de seu mesmo povo, amém? Que o Senhor esperava frutos desse povo e nunca os frutos apareciam. Eles tinham o templo, tinham os sacrifícios, tinham os animais para sacrificar, tinham um povo que os mirava como grande coisa, pero frutos que o Senhor esperava nunca vieram. Me está entendendo, irmãos? Sim ou não? Diz o Senhor: nunca jamais nasca de ti fruto, porque o fruto que o Senhor esperou, essa gente nunca logrou dar. Há muitos cristianos na mesma condição, amém? Você conversa com essa gente tem muitos argumentos, e não somente argumentos, tem capacidades, habilidades que Deus lhes ha dado, unção, autoridade, conhecimento, propósito, chamado forte e grande de parte de Deus, pero não se põem de acordo com o Senhor. Tem grande potencial, pero não echam raiz em nenhum lugar, porque em cada lugar que vão, luz bate sobre eles e se destaca a realidade, amém? Vão para lá, estão todos bem, você pergunta, não, ora congrega em tal lugar, era que igreja tremenda, lá o poder, o pastor é assim, a igreja é allá. Quando você se dá conta, a pessoa está em mesmo. Por quê? Luz que tocou aí, luz que resplandeceu em suas vidas, apenas mostrou e manifestou o que tinham dentro, mas não houve câmbio, não houve transformação. Amém, igreja? E a gente o que hace é andar criticando, falando de um e de outro, mas não há câmbio, não há transformação. Você mira, suas vidas estão iguais, ou talvez piores, amém?
Vamos ler outra vez, irmãos, Mateus capítulo 4. E nessa manhã você vai conversar com Deus aí, tá vendo? E vai pedir a Deus que escudrinhe teu coração. Essa semana recebi um vídeo essa semana, irmãos, que me hizo pensar. Um vídeo de um pastor, não sei de onde é, dominicano, hondurenho, salvadorenho, não sei, dizendo que se tu pastor não echa fora demônios, tu pastor não sirve, né? Tu pastor tem que ter autoridade sobre os demônios, tu pastor tem que echar fora os demônios. Se tu pastor não echa fora os demônios em tua igreja, tu pastor não sirve. E eu me pus a pensar, pareceria que tem a ver com o que vou predicar essa semana, verdade? Será que é isso realmente, irmãos? De verdade há pastores que não têm autoridade? Sim. Já seja porque Deus não os chamou ao ministério e se puseram aí, né? Já seja porque dividiram na igreja, já seja porque terem pecado e não terem autoridade. Pode ser por distintas razões. Pero nem sempre a questão é que a igreja não há o poder e a autoridade para echar fora os demônios. A vezes significa dizer que as pessoas já não são mais possuídas por esses espíritos. Podem que sejam influenciadas, podem que sejam governadas mentalmente, pode que seu caráter e o pecado que está em oculto, o inimigo las governe e las haga a cometer errores, mas não é dizer que estão possuídas. Echar fora demônios é de pessoa que está possuída por um espírito. Me está entendendo, irmãos? Veja, em 23, quase 24 anos que estou aqui, muita gente está aqui, muitos anos comigo, muitos anos. E eu los miro e digo, fulano, será que tem esse fulano tem demônio? Essa irmã tem demônio? Não tem, irmãos. Não tem. Como vou pretender crer em uma história dessa que o pastor de tua igreja tem que echar fora os demônios de tua igreja? Eu não estou vendo nada endemoniado aqui. Alô? Eu não estou vendo. Podemos ter erros, pecados ocultos, qualquer coisa podemos ter, mas o demônio não temos. Em primeiro lugar, para o demônio entrar no corpo do ser humano, o Espírito Santo tem que sair e dar lugar. Amém? E não vai habitar junto com os demônios. Amém, igreja? Amém? O cristiano pode ser possuído por um demônio? Sim, pode. Se se mete em apostasia, em rebelião contra Deus, o Espírito Santo se vai e o demônio se mete. Me está entendendo, irmão? Pero se tu tens o Espírito Santo, jamais um demônio vai entrar em ti. Jamais. Porque tem luz dentro de ti, irmãos. Amém? Então, se a gente, como não conhece o reino espiritual, não conhece como se move o reino espiritual, hablam coisas sem sentido, verdade? Amém, igreja? Vamos ler o que disse aqui outra vez, amém? E nessa manhã, eu te vou invitar a que haga uma reflexão, amém? Ouvir essa história que disse muitas vezes é que o diabo se meteu em minha casa, é que o diabo se meteu em minha economia, em meu matrimônio e não sei o que. Não, ouvir isso, amém? Mira-se dentro de ti mesmo, porque toda vez que se manifesta algo malo, algo contrário à vontade de Deus em nós outros, é porque temos algo dentro aqui, amém, igreja? Acabamos de ler Santiago, a concupiscência que está dentro de nós outros, ok? Disse que o povo assentado em tinieblas viu gran luz, e a los assentados em região de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amém? Jesus, a luz do mundo, resplandeció em nossas tinieblas. E nessa manhã, irmãos, curva tua cabeça e não descansa. Cerra os olhos, de verdade, te pido que cerre os olhos, amém? Não converse com nadie, não permita que tua mente vá divagando de um lado a outro. Haga algo sério, muito sério, também, porque de isso depende tua relação com Deus. Pídale a Deus que o Espírito Santo pueda resplandecer aún mais forte dentro de ti, e que se há algo de sombras, algo em oculto, se há algo todavia de tu passado, pela vida de pecado allá atrás,
que todavia te causa alguma influência, que todavia és o que te governa, já seja o caráter, a forma de ser, as manhas, não sei que seja. Pídelo ao Senhor: Senhor, he escuchado tu palavra nessa manhã, como la he escuchado desde muito tempo, pero necessito que o Senhor haga um cambio em minha vida. Necessito que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça de uma forma tal que pueda queimar toda concupiscência, que pueda queimar e echar fora todo o mal que todavia llevo dentro, porque sou nova criatura. Tu me has hecho nova criatura. Não é nascido no reino de sombras, é nascido no reino de luz. Camino em la luz como Jesus anduvo. Não quero nada de sombras e tinieblas em minha vida. Não quero seguir cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. E o Senhor me ha chamado para obter vitórias em Deus, para ser mais que vitorioso, mais que vencedor. Não quero derrotas em minha vida, derrotas em minha casa, derrotas em minha relação conjugal. Não quero nenhum espírito interferindo em meus projetos de vida, em meus sonhos. Quero que o Senhor seja o governo absoluto de minha vida. Converse com Deus aí, diga: Senhor, se tu é o governo de minhas emoções, se tu é o governo de meus sentimentos. Quando Deus formou o homem, e o Senhor não dijo: venha a ganhar dinheiro, venha a prosperar, venha a conquistar reinos. Não, Ele deu uma palavra de autoridade a esse homem. Ele disse ao Senhor que devia ele governar, que devia ele sojuzgar, multiplicar-se, frutificar, senhorear, ter governo. Foi essa palavra que Deus lhe deu, muito antes de dar a Adão trabalho, de dar trabalho a esse homem, muito antes de dar qualquer outra coisa. Deus lhe sembrou na palavra: domine, senhoreie, manifeste o governo e a autoridade que te estou dando hoje. Pero muitos de nós outros, como vamos viver isto se não governamos nossos pensamentos, se não governamos nossos sentimentos, se não governamos nossa língua muitas vezes, se não dominamos nosso caráter, como vamos dominar os demais? O primeiro que Deus deu foi isso: frutificar, multiplicar, llenar a terra e sojuzgar-la e senhorear. Exerçam domínio, exerçam autoridade. Amém? Pero como vamos exercer domínio dentro de nossa casa, se em nossa casa todavia há coisas ocultas? Se não dominamos nosso caráter, nossa língua, se nos deixamos dominar por o pecado, como vamos dominar outras coisas que Deus nos quer dar? Perdemos a autoridade, perdemos o governo. E o Senhor quer que nós retomemos o que Ele nos ha dado. Ele te ha dado autoridade e poder para governar, para ser Senhor, para ser cabeça e não cola. Assim disse a palavra. Foi isso que Deus determinou para ti e para mim: ser cabeça e não cola, ter para dar e não pedir prestado. Amém? Ter autoridade, governo sobre todo o principado e potestade. Se tu estás vivendo um sonho hoje, diga: Senhor, eu quero entregar esse sonho em tuas mãos. Talvez não foi a decisão acertada no tempo que tu querias para mim, pero bueno, já tomei a decisão. Te pido que o Senhor entre agora. De la maneira que Pedro saiu da barca e invitou a Jesus a regressar, a entrar na barca, disse que a tempestade se acalmou quando Jesus entrou no barco. Que o Senhor pode entrar na tua vida, na tua família, em tua casa, e que todo aquilo que está oculto em tinieblas seja descoberto. Todo espírito de maldição, todo espírito de enfermidade, dessas enfermidades que os médicos não descobrem
não sabe de onde vem. Às vezes são espíritos ocultos que estão aí, causando problema nas casas e nas famílias. Diga ao Senhor: Senhor, toma o controle de minha casa, toma o controle de minha família, toma o controle de meu matrimônio, de meu noviazgo, toma o controle de minha saúde, toma o controle de meus projetos, de meu trabalho, de meus sonhos de prosperar, de crescer, de alcançar coisas em Deus. Seja Tu o que me governe, seja Tu o que me guie, seja Tu, Espírito Santo, arrojando luz em me caminhar, para que eu não ande em tinieblas, e que todo aquele que esteja oculto, todo aquele que esteja disfarçado, amado Deus, que o Senhor me permita ver, para armar-me de autoridade e poder e repreender todo o mal em nome de Jesus. Transforma minha casa, amado Deus. Repreenda toda enfermidade, repreenda o pecado, repreenda tudo aquilo que não há venido de Ti, em nome de Jesus. E transforma minha vida, transforma meus seres queridos, transforma meu cônjuge, transforma meus filhos, minha descendência, minha parentela. Se Tu é o governo de minha casa, e repreenda por o poder de Tu sangue todo espírito de divisão familiar, todo o pecado que anda ao acecho, toda malignidade que está aí nesse mundo, não terá lugar em minha casa, em minha família, em meu matrimônio. Eu não vou andar nos erros de meus ancestros, eu não vou cair no mesmo que meus antepassados caíram. Eu serei diferente, vou viver o que Deus ha projetado e planeado para a minha vida. Eu não darei igual o mundo anda, serei diferente, viverei bajo la misericórdia, la graça e la bendição de Deus. Andarei em luz e não nas sombras. Minha família não será igual ao mundo, meus filhos não serão governados por os valores e princípios do mundo. Minha casa terá luz, e todo que seja tiniebla será expulsado, porque o Senhor ha posto luz em mim, seu Espírito habita em mim. E eu repreendo todo mal, toda mentira, todo engano, todo aquele que o Senhor não plantou, não vai crescer em minha casa. Em minha casa haverá a perfeição de Deus, em minha casa haverá lo que Deus projetou desde o princípio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que tu estás fazendo esse pacto com Deus nesta manhã. Eu creio que estás fazendo esse pacto com Deus nesta manhã. Se nós outros pensamos algo que não foi correto, não é necessariamente porque quem pensou mal tem que terminar mal. Chamemos ao Senhor, que o Senhor se aparte disto, que o Senhor tome o controle e que Ele pueda revertir tudo aquilo que está fora de lugar, que Ele pueda trazer equilíbrio e perfeição a todas as coisas que perderam a harmonia, a perfeição do princípio. Que Deus pueda restaurar tu casa, tu matrimônio, a relação com tu cônjuge, que haja paz, que seja repreendida toda discussão, toda contenda, toda enemistade, todo chisme que entra na porta de tu casa para causar divisão, todo isso seja repreendido nesta manhã, em nome de Jesus. Declaro tu hogar um lugar de paz, um lugar de altar de adoração a Deus, onde o inimigo não tem autoridade e poder para meter-se aí. Declaro que a luz de Cristo vai seguir resplandecendo sobre tu vida e sobre tu casa, e nada, absolutamente nada que não tenha que ver com Deus estará aí, porque o Senhor te ha dado autoridade e governo sobre tu território, autoridade e governo sobre tu território, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Santo.
um altar onde vamos queimar o que nos sirve, mas também um altar onde vamos adorar, onde vamos pedir que o Senhor seja o governo de nossa casa. Não a discussão, não o pleito, não a enemistade, mas o Senhor seja o governo. Amém? Se pode levantar um altar em tua casa e que o Senhor receba toda a adoração. Aleluia. Que receba toda a adoração em tua lar. Aleluia.
Glória a Deus. Segurando o pulmão, tá bem? Glória a Deus, irmãos. Amém? Deus bendiga esses meninos. Amém? Que tenham saúde. Que sejam lindos obedientes a sua mamá, a seu papá. Amém? Que a bendição de Deus esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. A palavra diz sim, na cruz o Senhor levou todo o mal, toda a enfermidade. Estamos repreendendo toda a debilidade em seu sangue, em seu corpo. Estamos repreendendo toda a anemia. E te pedimos, amado Deus, que o Senhor envie e medicina desde o cielo. Amado Deus, fortalecendo essa linha. E que todo alimento que ela consuma, esse alimento pode alcançar as áreas necessárias desse corpo. Para crescer forte, sana, sem nenhuma enfermidade, restaura, amado Deus. Quita se há algo em seu coração, em seu sangue, causando esta debilidade, amado Deus. Sana completamente essa linha que pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Se alguém mais quer oração, amém? Glória a Deus. Vamos orar para finalizar, amém? Senhor, graças te damos nesta manhã. Graças por tua palavra. Graças por esse recado que o Senhor nos ha dado, amado Deus. Queremos orar por tua salvação, allá onde está, Senhor, esteja tomando sobre o seu intestino, sobre o seu estômago, quita todo mal, toda enfermidade, toda bactéria, todo mal de seu corpo seja expulsado em nome de Jesus. Que ela tenha sanidade. Todo aquele que tem alguma enfermidade, alguma debilidade, amado Deus, alguma pessoa enferma em sua casa, recebe a sanidade. Que luz resplandeça sobre sua vida, amado Deus, traindo sanidade, traindo restauração em nome de Jesus. Bendigo tus siervos e siervas que tenham uma semana llena da presença de Deus, que sejam visitados por o poder de Deus em seu trabalho, em sua casa. Bendice os niños que andem na escola, guarda esses niños em nome de Jesus. Los jóvenes e adolescentes que andem no colo, bendice-los em nome de Jesus. Que tu glória, Senhor, los acompanhe a lo largo desta semana, que tus ángeles los guardem, donde quiera que andem, manejando seus carros, seus veículos e motos. Bendice-los, cubra com tu preciosa sangue a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor les bendiga. Paulito. Dios mío. Senhor, oh Deus, oramos por tu serva Paulita, amado Deus. Quanta situação tu viva vivido, amado Deus. Caídas, quebraduras, amado Deus. Queimaduras agora, oh, amado Deus. Tem misericórdia de tu vida. Se há algo aí, Senhor, oculto, se há algo nas sombras atuando, causando-lhe problema a tua vida, Senhor, seja descoberto tudo isso, amado Deus, e que tua vida pode haver a luz, em nome de Jesus. Guarda-la, restaura a piel, a carne. Se alguma artéria foi danada, Senhor, restaura, Senhor Deus, que pueda nascer uma nova piel em tua vida. Quita o dolor, quita o mal-estar, não haja nenhuma infecção em nome de Jesus, e que ela pueda ser sanada completamente para a glória e honra de tu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor les bendiga, irmãos.